Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like, o comentário. A participação de vocês é muito importante. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, antes de eu falar, da queda constante de satélites aí pelo mundo, eu vou citar apenas os problemas do Brasil, ok? Mas antes, eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai pensar um pouquinho sobre ciência, O que seria ciência? O que é a ciência para as pessoas, A ciência, com certeza, ela deveria ser um modo de você poder provar, Você poder observar, você poder falsear, você poder mensurar, reproduzir aquilo, que é um fato. Então existe o fato, a observação, e existe a tentativa de comprovação desse fato através de experimentos que deveriam ser científicos, entende? Muitas vezes as pessoas confundem ciência com fé. Eu vou dar um exemplo aqui, quer ver? Eu vou mostrar essa imagem para vocês. O que vocês estão vendo aí é a imagem do monstro do Lago Ness. Essa imagem, por si só, ela prova que o monstro do Lago Ness existe? Uma pergunta simples. Essa imagem prova que o monstro do Lago Ness existe? Obviamente que não. Entende? Então agora eu vou fazer a mesma pergunta. Essa imagem, ok? Esqueça ali as nuvens no cio, ali escrito sexo, Esqueça a mensagem subliminar que está na nuvem. Essa imagem prova que a Terra é uma bola? Assim, compare com a imagem do monstro do Lago Ness. Obviamente que não, A ciência precisa ser experimentada. E eu penso que a maior prova da planicidade da Terra é a água, A física natural da água. Por que é a física natural da água? Não importa, a água ela sempre se mantém em nível, não importa em que recipiente, em que condições você a coloque. Eu queria entender qual em que momento, em que distância, em que condições a física da água ela muda ao ponto de se tornar, ao invés de nível, convexa. Eu digo isso pelo fato de a Terra ser 70% de água. Então eu pergunto, em que momento você pode pegar motor, motor perpétuo, a água sempre vai permanecer, aqueles motores perpétuos, de água, a água sempre vai permanecer naquele nível. Eu quero entender em que momento a física da água modifica, em que distância. Porque não importa se eu estou a nível do mar, eu vejo sempre o horizonte plano e a água nível. Não importa se eu suba num avião, eu vejo sempre o horizonte plano. Se eu estiver por cima do oceano, como eu já viajei, daqui para a Europa, você vê ali plano. Não importa se eu estiver num balão estratosférico, você sempre vai ver plano. Obviamente que se você mora numa bola, a partir do momento que você suba, o horizonte tende a descer. Não adianta. O horizonte não pode ficar plano ao nível dos olhos a 50 km, a 60 km, como existem provas disso aí. Então, assim, a gente gostaria de saber essa resposta. Porque ciência é isso. Ciência não é fé em instituição, Muita gente tem religião, tem muita gente que é católica, tem muita gente que é evangélica, tem muita gente que é espírita, tem muita gente que é budista, que é muçulmano. Eles vão ter fé nas instituições religiosas. E o que a ciência se transformou? Uma fé nas instituições ditas científicas. E se você pegar a história dessas instituições, cara, não tem nada de científico. É puro ocultismo, misticismo, Fundadores da NASA, como Jack Parsons, como a maior obra dele é o Babylon, onde ele invocava um demônio, é um dos fundadores da NASA. Então essas instituições, então o que as pessoas têm? Se você não pode observar a curvatura, a água se curvando, através da gravidade, não vai falar de bolha d'água, de tensão superficial, pelo amor de Deus, não vai falar disso não. Eu quero ver em que momento a física da água faz ela se tornar convexa, porque isso não existe, Em hipótese alguma, em que momento isso modifica? A quantos quilômetros eu tenho que estar para a física da água se modificar e começar a se curvar? Ok? Eu queria essa resposta, Em que momento, o ar da Terra acaba e vira um vácuo, Em que momento, como que você consegue isso sem uma barreira sólida para isso? O ar
e o vácuo, né? Cara, a gente tem que experimentar isso. Ninguém consegue, né? Sabe, um ambiente de vácuo e de ar, né? Sem uma barreira sólida. Então, em que momento, que deusa é essa que vocês defendem, né? Que Deus é esse, que deusa é essa que vocês defendem, que precisam, né? Que fomente tudo isso, né? São perguntas simples que a gente faz, né? Então, em que momento, onde começa o espaço? Em que momento termina aqui? Já que nem a NASA sabe, né? Que enviou um satélite há pouco tempo para isso. Então, assim, são perguntas e respostas que há 4 anos eu busco, né? E não consigo encontrar respostas, né? Então é muito simples, gente. Então, como eu mostrei a foto do monstro do Lago Ness, essa imagem não prova que o monstro existe, ok? Pode ser uma montagem? Pode, né? Quando eu falo, por que eu botei o tema desse vídeo de satélite? Para mostrar a importância dos inúmeros satélites que têm caído aqui na Terra. Não são poucos. Aqui no Brasil são muitos, em vários lugares, né? E no mundo também. Se eu for no Google e pesquisar satélite, vai vir um monte de imagens. Tudo montagem, ok? Assim, compare com a imagem do monstro do Lago Ness. Essas imagens provam que o satélite existe? Isso é ciência? Essa é a pergunta. Essas imagens são científicas? O que é científico? O que é científico é que a gente possa mensurar, né, observar, reproduzir. Essas imagens provam que esses satélites estão lá na órbita geossíncrona, né? Agora, toda vez que cai um satélite na Terra, não é isso que a gente vê. Não é algo parecido com isso que a gente observa. Caiu um satélite no Maranhão e o que a gente observou foi isso. Caiu um satélite em Santarém, né, no Amazonas, no Rio Solimões, e o que a gente observou foi isso. Caiu um satélite em Alegrete, e o que a gente observou foi isso. Caiu um satélite também em Goiatuba, e o que a gente observou foi isso. Então você percebe a diferença entre o fato observável, né, e a fé. Essa é a diferença. As pessoas têm fé na sua religião, na sua igreja, e as pessoas têm fé nas instituições científicas. Porque elas não veem. Elas não veem o horizonte se curvando. Elas não veem a água fazendo curva por gravidade. Elas não veem o espaço sideral, se não for através de montagens, se não for através de CGI, se não for através de Photoshop, se não for através de outras técnicas de montagem. Não existe, não sou eu que estou dizendo, é o Robert Simon, engenheiro da NASA. Não existe uma foto real da Terra. Então, assim, esses inúmeros satélites que têm caído têm sido de suma importância para a gente começar a perceber a diferença entre a realidade da observação e a fé na instituição, né? Então, a partir do momento, as pessoas reclamam muito, tem muito chororô de pessoas dizendo que a forma da Terra não está em questionamento, não é opinião. Como assim? Você é um religioso. Jesus não está em discussão com o cristão, assim como Maomé não está em discussão com o muçulmano, assim como o Buda não está em discussão com o budista. Como que o formato da Terra não está em discussão? Não é opinião. Acredito que não possa ser opinião, mas é preciso ser experimentado como fato científico. E falta e carece de provas objetivas, ok? Muitas provas. Esse modelo carece de inúmeras provas objetivas. Então você percebe a importância desse vídeo e da queda dos satélites que a gente tem visto acontecer pelo Brasil e no mundo, é a diferença entre o que você observa como realidade. Caiu o satélite, essa é a forma. E o desenho, a imagem, que aí a imagem do satélite no desenho é essa. Mas a imagem do satélite que eu vejo caindo é essa. Percebe a diferença entre a imagem, que é uma montagem, e isso não é científico. O que é científico é o que eu observei do satélite real. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Monstro do Lago Ness não prova que aquela foto do monstro do Lago Ness não prova que ele existe, ok? Assim como as provas que eles nos demonstram
provam que a Terra é uma bola. Então é preciso saber essa diferença, né, entre o que é científico observável e o que é uma fé em uma instituição. Ok? É uma coisa completamente diferente da outra. Então é isso, gente. A bolinha chegou a cair. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima.